Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, benefício de incapacidade total e permanente, que é a aposentadoria por invalidez, ela é restrita no INSS. Nós vamos tratar aqui, trazer atualizações muito importantes para vocês, tá? Tanto você de auxílio doença, auxílio acidente, BPC, quem está de incapacidade com afastamento é muito importante saber, tá? A aposentadoria por invalidez é aquele benefício, né, para quem sofreu um acidente ou uma doença que incapacitou permanentemente para exercer a sua função ou qualquer outro tipo de função e está insuscetível de reabilitação profissional. Para ter direito segurado precisa passar por avaliação médica realizada pelo perito do INSS, a gente sabe disso. Essa perícia analisa se a incapacidade ela é total ou permanente, ou seja, se ela realmente não possui nenhuma condição de retornar ao trabalho esse segurado. Caso o perito entenda que há possibilidade de reabilitação, a aposentadoria por invalidez ela pode ser negada ou também substituída por outros auxílios, como auxílio doença. Nós já falamos isso aqui, né? Na questão de substituir, de mudar, no caso, o benefício. Em alguns casos, até os valores podem diminuir, tá? Em outros, podem aumentar. Lembrando, né? Por exemplo, aqui no caso que nós falamos de mudar, por exemplo, a aposentadoria por invalidez para o auxílio doença. Quem se aposentou por invalidez depois da reforma da Previdência de 2019 e está recebendo 60% daquilo que recebia quando estava na ativa, se tiver uma mudança para o auxílio doença, passa a receber 91% daquilo que recebia que está na ativa, porque houve a mudança de cálculos na reforma da Previdência para a aposentadoria por invalidez. Olha aí, além da perícia médica, o segurado também precisa comprovar que contribuiu aí para o INSS pelo período mínimo, que é aquela carência. Veja bem, é exclusa a carência no caso de doenças graves, acidente ou doença de trabalho, tá? No mais é necessário 12 meses de contribuição mensal, tá? Para você ter direito ao benefício. Como nós falamos, doenças como câncer, esclerose múltipla, HIV, essas doenças podem isentar o segurado. As restrições para a aposentadoria por invalidez também estão aumentando nesses últimos anos, principalmente devido a mudanças na legislação previdenciária. O governo não está deixando mais aposentar por invalidez tão fácil assim, tá, pessoal? Inclusive na justiça. Eles têm adotado medidas para reduzir o número de benefícios concedidos, argumentando que a aposentadoria por invalidez, essa incapacidade total e permanente, é um dos benefícios mais caros que tem para o INSS. Isso, palavras do próprio ministro da Previdência. Um dos principais desafios também enfrentados pelos segurados que solicitam esse benefício é a dificuldade de laudos compatíveis com as exigências do INSS, muitas vezes mesmo com relatórios médicos detalhados de médicos particulares especialistas, a perícia do INSS discorda da avaliação e nega o benefício. Quer dizer, o que o especialista que vem acompanhando o seu caso já às vezes muito tempo, sabe exatamente qual é a sua condição de saúde, mas para o perito do INSS isso não quer dizer nada. Outro ponto de restrição é a possibilidade de revisão. Vocês viram que eu falei, né? Esses dias o STJ decidiu uma medida absurda, que agora quem está devendo dinheiro na praça, cartão de crédito, em lojas, Casas Bahia, tiver com alguma dívida, as empresas podem penhorar uma parte do dinheiro da sua conta corrente para pagar essas dívidas que você tem. Antes existia um limite, parece que era quem ganhasse acima de 66 mil mensais, né? 66 mil reais mensais, tinha essa lei, que a pessoa poderia ter uma parte penhorada do seu dinheiro para pagar a dívida. O STJ derrubou isso, agora qualquer valor. Até você que ganha um salário mínimo pode ter uma parte do seu salário penhorado. Agora, eu estou tocando nesse assunto para vocês verem como é engraçado, né? Olha o absurdo que foi decidido pelo STJ, que é o mesmo que nós estamos aguardando lá desde 2017, 2018, a decisão para que benefícios concedidos judicialmente, o INSS, para cessar esses benefícios, também teria que entrar na justiça. Então, nós estamos aguardando desde 2017, 2018, uma decisão que seria favorável aos segurados e está no STJ, tá? Que você que já sofreu uma negativa no INSS, procura a justiça, passa 2 anos ou mais, dependendo, para conseguir um benefício. Quando você consegue o benefício, na primeira revisão ou pente fino, o perito vai e cessa, passa por cima
da decisão do juiz, do que está na lei. Isso foi parar no Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ. Desde 2017 a 2018 que está essa briga aí. Que para o INSS cessar um benefício concedido judicialmente, ele também tem que entrar na justiça. E provar na justiça que esse segurado ele não tem direito mais a receber o benefício. Isso o STJ não dá nenhuma resposta. Isso, nós vamos morrer, e isso não vai aparecer, não vai ter uma decisão. Agora, para julgar um absurdo desse, que a pessoa que está endividada, a pessoa está endividada porque ela não tem dinheiro para pagar a dívida. Agora, como que vai poder agora mexer na conta bancária? Quer dizer, não existe mais sigilo bancário, não existe mais nada. Eu estou tocando nesse assunto exatamente comparando com relação aos benefícios concedidos judicialmente. Quer dizer, o que é prioridade? Outro ponto de restrição é a possibilidade de revisão do benefício, mesmo após a concessão. O segurado ele pode ser convocado para perícias periódicas, tá? A fim de verificar aí se a condição da incapacidade persiste. Caso a perícia conclua que houve melhora na condição de saúde, o benefício pode ser suspenso. É claro, né, pessoal, que tem aquela Lei 13.847 que isenta o aposentado por invalidez com mais de 60 anos, aquele que tem 55 anos ou mais e recebe o benefício há mais de 15 anos, e portadores de HIV estão exclusos de revisão, tá, pessoal? Para deixar bem claro. Essas revisões impõem um impacto na vida do beneficiário, pois muitos se sentem inseguros com a manutenção desse benefício. Além disso, caso de suspensão de benefício, o segurado pode enfrentar dificuldades em reinserção no mercado de trabalho, uma vez que a sua condição de saúde ainda é limitante, né? Nós falamos da reforma da Previdência que trouxe aí mais restrições para os segurados que buscam aposentadoria por invalidez. A principal mudança foi o cálculo, que nem eu falei, que passou quando ela é previdenciária, que ela não é relacionada ao trabalho, um acidente ou uma doença. Depois da reforma da Previdência, os cálculos caíram para 60%, que também isso está no Supremo Tribunal Federal, para decidir se isso é constitucional ou não. Agora se decide um monte de coisas que é para prejudicar toda a população, para censurar, para prender senhorinhas com Bíblia na mão, para torturar, para fazer de tudo, mas não se julga isso aí que é necessário. Quer dizer, esse é o país que nós estamos vivendo. Mas eu acho que isso vai mudar, tá? Está bem perto disso começar a mudar. Outra restrição importante com respeito à conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Antes, esse processo era relativamente comum quando a perícia médica constatava a permanência, tá, da incapacidade. O próprio perito do INSS podia converter o auxílio-doença para aposentadoria por invalidez, mas eles não fazem, tá? Eles mandam você para reabilitação profissional, mas não faz isso. Atualmente, o INSS tem adotado critérios rígidos, dificultando essa conversão. A rigidez na concessão da aposentadoria por invalidez tem levado aí muitos segurados a recorrer à justiça para garantir o benefício. Processos judiciais, embora podem resultar na concessão, também costumam ser demorados, desgastantes, tá? Os segurados enfrentam diversas dificuldades, tem que passar por perícia, não é nada certo, você tem que ter elementos robustos que comprovem realmente a sua incapacidade total e permanente. Não é simples não, tá? E muitas vezes a concessão do benefício ela pode ser dificultada também por falhas no sistema do INSS, como perícias inconclusivas, demora de análise, exigências de documentos complementares que nem sempre são acessíveis pelos segurados. Outro problema também é a falta de informação de direito. A reabilitação profissional tem sido uma medida adotada pelo INSS para evitar a concessão da aposentadoria por invalidez, quando há a possibilidade do segurado desempenhar outra função compatível com a sua condição de saúde, ele está sendo encaminhado para programa de reabilitação e mesmo com uma incapacidade, está com as pernas ruins, mas tem os braços. Está com o braço ruim, mas tem as pernas. É assim, mais ou menos isso que estão querendo fazer, tá, pessoal? Apesar dessas dificuldades, o benefício continua sendo essencial para quem não consegue mais exercer nenhuma atividade. Ou mesmo aquele que trabalhou a vida inteira numa profissão, sofreu um acidente. A pessoa tem 20, 25 anos, 30 anos trabalhando na mesma profissão. Ele sofre um acidente, ele não tem mais condições de exercer aquela profissão de maneira alguma. Como é que você vai pegar uma pessoa dessa e reabilitar ela para colocar ela em uma outra função e devolver ela no mercado de trabalho? Ela não sabe fazer outra coisa. Ela passou a vida inteira fazendo uma coisa só. Se ela não tem condições, ela tem que ser aposentada por invalidez, que é a profissão dela.
Quer dizer, sindicatos, associações também estão pressionando, estão pedindo respostas, estão entrando na justiça. E quando se entra na justiça em massa, pessoal, dá resultado, tá? Porque é pressão. Então essas associações de sindicatos é uma coisa importante saber, porque de repente você aí que está sofrendo, que está sendo impedido, procure, tá? Esse endurecimento de regras da Previdência tem impacto na vida de todo mundo. Não é só da aposentadoria por invalidez, a rigidez, a burocracia, a demora, a incompetência, tá demais, tá difícil. E não é só INSS, tá em todos os setores, tá? Quando eu falo aqui, olha como nós estamos vivendo, dá para entender o que eu estou falando. Agora, até quando vai se aguentar isso? Eu já falei, na minha opinião, a Previdência ela não deveria ser uma do governo. Não devia ser um órgão do governo. Deveria ser um órgão privado. Primeiro já começaria com os funcionários, que teriam que realmente trabalhar, atingir metas. Já começa por aí. Nós íamos ver uma melhora de 100% em eficiência, sabe? Porque a iniciativa privada é assim. Ou você dá resultado ou você está fora. Entendeu? Não é assim. E não é como quer. No caso das perícias. Como é que pode o perito, por exemplo, ele desconsiderar um especialista que vem acompanhando um caso de um segurado que está impossibilitado de retornar ao mercado de trabalho, e o perito, esse especialista, faz um relatório completo com relação à condição de saúde desse segurado, e esse perito do INSS ignorar e dar a negativa? Como é que pode uma coisa dessa? Vê se isso acontece na iniciativa privada. Absurdo isso. Meu amigo e minha amiga, é difícil, né? Todos os dias. Tá difícil eu achar uma notícia legal aqui para trazer para vocês, viu? Não é falta de pesquisa e de procurar, não. É porque não tem. Não tem mesmo. Só tem notícias, infelizmente, né? A gente já sabia que ia acontecer isso, né? Tava na cara. Nós já tivemos experiência lá atrás. Sabíamos que o país ia virar o que virou, né? E o que nós estamos vivendo hoje. E agora parece que as coisas estão mais aceleradas. Eles estão querendo garantir que ferra a vida de todo mundo de vez mesmo. E estão acelerando cada vez mais. Vamos ver os ventos que sopram lá do norte para cá. Eu acho que podemos ter aí um fio de esperança. Se você gostou do meu trabalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para receber notícias. Pelo menos você tem que estar sabendo do que está acontecendo dentro do INSS. E aqui eu trago todos os dias conteúdo. É conhecimento. Se você, não, eu não gosto disso. Você não gosta? Tá bom, então não tenha conhecimento. E depois que der problema, não adianta vir me perguntar aqui o que eu faço. Você tem que ter responsabilidade para manter o seu benefício. Eu trago aqui o conhecimento que vai ajudar você. Agora você tem que se mexer, né? É assim que funciona. Tá bom? Meu amigo e minha amiga, muitos que me acompanham já há muito tempo, meu muito obrigado. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, tudo de bom, prosperidade, tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.